estou muito honrada com a aceitação desse convite e como a ideia de contar a história da humanização, do parto e do nascimento no Brasil vem ressoando em vários corações, várias pessoas incentivando que eu continue, que eu me passando contatos. Então o contato da Daphne veio pela Natália Rea e ela prontamente aceitou por e-mail. Fiquei muito feliz, porque é bom esse resgate, né? Tenho a curiosidade de saber como foi o início do movimento de humanização no Brasil e alguns nomes foram chegando, aparecendo. E então eu conversei com a Ana Cris, eu já conversei com Simone Diniz, Melânia, Jorge Kuhn, com a Vilma Nishi e agora com a Daphne Ratner. E já posso anunciar a próxima, será? Vou anunciar no fim. Acho que vocês chegaram agora, vocês merecem. Confirmei com Maria Esther Vilela que ela vai contar que parte dessa trajetória ela presenciou, ela enxergou. Oi, Fê, bem-vindo, querido. Então, me anima muito ver que essas histórias que aconteceram há 20, há 30, há 40 anos atrás ainda inspiram o nosso caminho. Um caminho que está tão desafiador agora, né? A gente vai precisar recomeçar em muitos aspectos. Então, olhar para a história de quem recomeçou um dia, de quem baixou o mato alto, como a Ingrid fala, né? Baixou o mato no facão, pode trazer vários elementos inspiradores para a gente. Do lado da caixa de comentários tem uma interrogação para as perguntas e depois tem um aviãozinho, um triângulo, 2 triângulos, né? E aí eu vou mandar para algumas pessoas essa live. Eu ia mandar para a Reúna já chegou. Eu vou te colocar aqui comigo. Daphne, muito feliz pela sua participação. Você agora aceita esse convite e logo a gente está junto aqui. Olá! Oi, Tudo bem? Você me ouve bem? eu te ouço bem, mas eu tenho a impressão de que a minha imagem está meio escura, é isso mesmo? Eu te vejo com uma imagem clara e boa. De Então repente é a tá. luz da própria tela que está baixa, se você quiser aumentar. Não, você está ótimo, eu acho que é porque tem o pessoalzinho mandando mensagem por cima. Isso, se você quiser também eu posso tirar esses comentários. E depois a gente reativa. Deixa eu só fixar um comentário aqui para quem entrar ver que a gente está conversando com a Daphne Ratner. Eu pronunciei certo o seu nome? Perfeito. Ótimo. Então, novamente te agradecer por estar aqui, pela disponibilidade de contar a sua história. Você já entendeu um pouco da minha motivação nisso tudo, né? Em registrar o que aconteceu e que permite hoje que eu atue como doula da maneira como eu atuo. Essa história começou lá atrás, né? Começou em algum lugar. E eu convidei várias figuras para me contar. Antes da gente entrar, ou talvez já entrando no nosso tema da humanização, eu queria te perguntar se tem alguma história de nascimento que você se lembra de ouvir na infância. E você travou. Mas, sim, claro, a minha. Então, veja, eu sou filha de imigrantes. Meus pais chegaram em 1951, em agosto de 1951, no Brasil.
Aqui já moravam os pais do meu pai, meu avô e minha avó, e minha tia, o marido, e ela tinha 2 filhos, um filho mais velho e uma menina, que acho que tinha 2, 3 anos. E minha mãe disse que quando ela viu minha prima, ela se encantou, disse assim, também quero ter uma menininha. Ela tinha um menino. Resultado, 1 ano depois eu estava chegando. Ela conseguiu ter Você foi uma encomendada, menininha. então. Sim, foi. Eu costumo brincar assim que meus pais migrantes disseram assim, a gente chegou nesse país, esse país é novo, o que que a gente vai fazer aqui? Já sei. E fui eu, a primeira coisa que eles fizeram, né? Demorou um pouquinho, não foi tão assim, mas... E aí a história que minha mãe conta é que assim, eu nasci na Promatre Paulista, lá perto da Avenida Paulista, São Paulo, e ela resolveu, faltava 1 mês assim para eu nascer, ela resolveu dar uma baita faxina em casa, empurrar armário, fazer, porque assim, o resto do mês não ia dar para fazer. Resultado, ela entrou em trabalho de parto prematuro. E aí eles foram para a maternidade, meu pai pôde estar presente no meu parto, então isso eu acho fantástico. E eu acabei nascendo num domingo, lá pelas 4h30 da manhã. E não sei porquê, mas tinha telefone no quarto naquela época, e diz que 8 horas da manhã de domingo, meu pai doido para ligar para todos os amigos para avisar, nasceu minha filha, nasceu minha filha. Tipo assim, né? E eu nasci com parteiras, na época eram obstetrizes, né? Que atendiam no partos no estado de São Paulo inteiro, praticamente, né? Eram obstetrizes. Então nasci com parteiras obstetrizes e, inclusive, eu, uma certa ocasião, fui visitar a Promatre Paulista e eles disseram que eles guardam todos os prontuários desde não sei quando. Eles têm um depósito lá em Jundiaí. E disseram até, se você quiser ver o seu prontuário de nascimento, a gente consegue. Tem um certo preço de desarquivar, trazer, levar, mas você pode olhar como é que foi, o que aconteceu no seu parto, né? Então, bom, tirando o chapéu para o sistema de arquivamento da Promatre Paulista, mas meu interesse não foi tão grande assim. Mas eu nasci prematura, baixo peso, 2,430. E aí eu sempre me uso de exemplo quando as mulheres têm filhos prematuros, digo, olha, depois cresce, fica grandão que nem eu, tá? Então é só o começo mesmo que é pequenininho. Sim, que ótimo. Uma história de muita celebração, né? Com a presença do pai, ele querendo agregar amigos. Gostei de saber. Isso, quando é que você escolheu pela medicina e por quê? Ixi, essa é uma história que eu não conto, mas era o seguinte, eu fazia cursinho no Objetivo para psicologia, eu ia fazer psicologia. Mas eu era adolescente, tá bom, essa vez eu conto. E aí, o Antunes Filho estava selecionando atores e atrizes para uma peça que ia ser Dom Juan. E um dos meus sonhos era ser artista de teatro. E aí eu fui para essa seleção, só que assim, eu tinha 17 anos, fazendo cursinho, e aí a peça Dom Juan ia se passar num bordel. E eu era totalmente ingênua. No meio da peça, o povo foi começando a pôr a mão no corpo, não sei o quê. Eu peguei minhas coisas, saí correndo e disse para mim mesma, eu não tenho talento para teatro. E aí eu decidi, não, mas eu tenho tanto para dar para o planeta, eu tenho tanto, acho que então eu vou fazer medicina. Então foi nessa noite de sexta-feira de 1970, que eu virei e disse assim, eu vou fazer medicina. E aí depois, mais tarde, eu descobri que eu tenho talento para teatro, sim, que o negócio era só
aquele papel não era bem adequado, né, para minha idade, para minha cabeça, mas que eu acho que ser professor, de certa forma, é fazer um pouco de teatro, né? Você tem que ter carisma para prender a atenção dos estudantes. Então, foi isso. Foi dessa maneira que eu acabei me tornando, entrando na medicina, por sorte. Eu tinha feito clássico, né? Mas com o cursinho, e eu tenho facilidade para exatas, tanto que eu sou professora de estatística e epidemiologia, né? Então eu consegui passar e fui fazer a Unicamp. Certo. Então, quando você entrou na medicina, você imaginava alguma especialidade? Então, eu não imaginava nada. A medicina estava bom demais. Eu, assim que entrei, fui parte do centro acadêmico, fui parte do grupo de teatro. Que ótimo. Fui durante... Eu, na época, cantava, então eu fazia parte das feiras de arte da Unicamp, né? A gente cantava, criava feiras de arte para o povo vir escutar. A gente fazia encenações, era legal. E acabou acontecendo que surgiu a monitoria em medicina preventiva. E aí eu fui ser monitora, eu já era do centro acadêmico na época. Inclusive, na época, a gente organizou eventos, né? A gente organizou a segunda semana de estudos sobre saúde comunitária. A primeira tinha sido em Belo Horizonte, a segunda foi em Campinas, durante a Semana Santa, acho que de 1975, isso. E a terceira foi no Paraná, que eu acho que foi em Curitiba, ou Londrina. Curitiba. A quarta que foi em Londrina. Uhum. E então, assim, eu estava indo para a medicina comunitária. Inclusive, tem várias histórias de como a gente criou uma residência em medicina comunitária, os confrontos, lembrando que aquilo eram épocas de ditadura. Então, assim, no quarto ano a gente começou a fazer um trabalho na comunidade, que era uma vez por semana atender num lugar meio com dificuldades, né? A gente ia de ônibus, a gente voltava e a gente atendia as pessoas que apareciam lá. E depois eu descobri que o nome da gente estava no SNI, né, no Sistema Nacional de Informações. Então, mas assim, a minha ideia foi, na verdade, eu fui fazer medicina comunitária. A gente construiu uma residência que vingou por 6 meses e depois foi deletada pela Unicamp. É uma longa história, não vale a pena entrar nisso. Aí eu fui fazer curso de saúde pública na Faculdade de Saúde Pública na USP, aquela onde Simone é vice-diretora hoje em dia. E aí eu virei médica sanitarista. E aí eu fui para a rede, fui atender. Aí você foi para a rede atender. E durante esse tempo... Tem uma coisa, médico sanitarista era uma carreira que tinha, que na verdade era para ser chefia de serviço de saúde. E a gente conseguiu fazer uma certa revolução, né, nos serviços de saúde, mudar, dar uma racionalidade, implantar atenção programática. Mas, para variar, não durou muito, e aí em 1987 a carreira foi derrubada pelo secretário de saúde, que a gente incomodava muito, a gente fazia manifestação, cobrava secretário de saúde. Eu sempre fui, eu costumo brincar que eu sempre fui de movimento, né? Que eu fui de movimento estudantil, depois eu fui do movimento sanitário, aquele que organizou a Conferência Nacional de Saúde e depois propôs o SUS, né? E depois eu vim para o movimento pela humanização do parto e nascimento. Então eu sou uma pessoa que tem que estar em movimento, não consegue ficar parada. Que ótimo saber desse início de vida profissional. E depois desse tempo atendendo na rede, qual foi sua inspiração
para partir para a epidemiologia, para sua tese de mestrado? Qual foi a inspiração para a tese? Conta um pouco para quem está assistindo também do que se tratou. Olha, eu tive uma carreira no serviço público que eu pulei para vários lugares, né? E é uma história de várias derrotas, assim, onde a gente vai, parece que a gente incomoda e as pessoas precisam, né? Então, eu trabalhei aqui, aí precisei sair, aí trabalhei ali, precisou sair, aí trabalhei num outro lugar, ele foi implodido. Aí eu fui parar no Instituto de Saúde, que é um instituto de pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde, que hoje em dia eu acho que é a parte pensante de saúde pública, saúde coletiva do Estado de São Paulo, onde se resiste em termos de saúde pública lá e no Centro de Vigilância Epidemiológica, o CVE, né, onde se faz saúde pública. E ali me foi sugerido pela chefe que eu fizesse mestrado. Só que antes de ir para lá, eu tinha sido convidada pelo Porto, que era médico, o chefe da obstetrícia do Hospital Ipiranga, para fazer uma palestra no Hospital Ipiranga. E eu perguntei qual era a área de abrangência que ele cobria, e era o Hospital Ipiranga, Jabaquara, Sapopemba e mais algum lugar que eu não lembro. E eu fui fazer o levantamento e eu vi que existia uma diferença muito grande na mortalidade perinatal, aquela que engloba os natimortos e a primeira semana de vida, entre os vários locais. Aí eu peguei e preparei para essa apresentação uma série histórica da mortalidade perinatal do estado de São Paulo, comparando com a Inglaterra e Gales. E eu percebi que existia uma diferença de 20 anos. Assim, ela era uma taxa que descia, que caía, mas havia 20 anos, um paralelismo de diferença entre o que acontecia no estado de São Paulo, que era considerado mais avançado do país, e a Inglaterra e Gales. Aí eu falei, olha, quando eu aprendi saúde pública, no livro estava escrito que a mortalidade infantil tem 2 componentes, a neonatal e a infantil tardia. Que a infantil tardia é a única que a gente consegue mexer porque são causas evitáveis, pneumonia, diarreia, mas que as causas da mortalidade neonatal são endógenas. E está lá, eu tenho o livro até hoje, está lá escrito, causas endógenas. Então não dá para mudar. Agora, se não dá para mudar, por que existe essa diferença de 20 anos entre a Inglaterra e Gales e o estado de São Paulo? E aí, eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu achei que era a qualidade da assistência. E eu tive a sorte, estando no Instituto de Saúde, de fazer uma pesquisa em parceria com a então coordenadora de saúde da criança do estado de São Paulo, professora Conceição Segre, uma neonatologista muito renomada, muito respeitada, que era testar a utilização dos formulários do CLAP, do Centro Latino-Americano de Perinatologia, em 12 hospitais. Então a gente trabalhou com 12 hospitais, 10 públicos, um deles universitário e 2 privados, e quando eu olhei as variáveis que apareciam lá, eu percebi que havia algumas variáveis que eram, vamos dizer, discriminantes, que faziam a diferença. Então eu bolei uma forma de avaliar a qualidade do processo e assim, eu fui estudar qualidade. Qualidade, segundo Dona Bídia, muita gente está familiarizada, mede a estrutura do serviço, o processo e os resultados. E então eu propus uma abordagem que eu considero abrangente de 10 variáveis para avaliar a qualidade do processo. 3 vindas do pré-natal, 4 da assistência ao parto e 3 do que viria depois. Então, assim, a visão que eu tinha, se o hospital está mesmo interessado no bem-estar da mulher,
ele tem que olhar para o que veio de antes, do pré-natal, ele tem que olhar para o que vai acontecer depois e ele tem que ter qualidade naquilo que ele oferece. Então eu fiz esse mestrado e eu fiquei encantada com essa perspectiva, né? Eu queria... Aí eu estava também fazendo alguns cursinhos, a Mary Inez Schmidt e o Bruce Duncan, dos Estados Unidos. Quer dizer, ele era dos Estados Unidos, ela fez doutorado lá na Carolina do Norte, e eles estavam com um curso de epidemiologia clínica, um curso inicial, um curso avançado, e eu fiz os dois. E assim eu fiquei encantada com os recursos que a epidemiologia trazia. E assim, imagina fazer uma modelagem matemática para descobrir o que está matando essas criancinhas logo no início da vida. Então foi isso, e foi daí que eu parti. Então eu já tinha as variáveis de processo no mestrado, e no meu doutorado eu continuei e fui fazer essa modelagem matemática com dados de estrutura, de processo, resultado, e eu acrescentei alguma coisa a mais que o Dona Bídia não tinha colocado, que é o contexto. O problema é que eu acabei nunca publicando isso, porque eu voltei do doutorado com burnout syndrome, né, uma estafa colossal, e aí eu não tive condições de escrever. Mas eu ainda quero escrever, porque eu já andei olhando e ninguém fez isso que eu consegui fazer. Mas o meu doutorado terminei só em 2001. Então, o mestrado que eu terminei em 91, e que foi essa questão de oferecer subsídios para avaliação da qualidade do processo da assistência ao parto. Mas aí... E aí, diga. O Bruce e a Marinês tinham feito, né, o doutorado na Carolina do Norte. E aí eu cheguei para o Bruce e disse assim, Bruce, onde que você... Eu estou pensando em fazer doutorado nos Estados Unidos, porque depois do meu mestrado, na época, tinha muito poucos créditos interessantes para eu fazer na saúde pública. Tudo que me interessava, eu praticamente tinha cursado. Então eu queria mais. E aí eu perguntei para o Bruce, onde eu devo fazer? E ele tinha conhecido tanto a Carolina do Norte como o Johns Hopkins. Então ele vira para mim e diz assim, olha, se você quiser um auezão, conhecer gente do mundo inteiro, fazer não sei o quê, você vai para Johns Hopkins. Agora, se você quiser estudar mesmo, só se mergulhar, vai para Carolina do Norte, para Chapel Hill, porque é uma cidadezinha, lá não tem nada para se fazer. Ou você estuda, ou você estuda. Aí eu fui para Carolina do Norte. Esse foi o doutorado, né? Foi o doutorado. Então, em 91 eu fui, fiquei 3 anos lá, e para fazer os créditos, a qualificação, e voltei para colher os dados para, né, a tese de mestrado, que em português, tese é doutorado e dissertação de mestrado. Nos Estados Unidos é tudo o contrário. Então eu fico assim, estudiando, porque eu tenho que traduzir, né? Em inglês é dissertação de doutorado. E aí eu fiquei, voltei em 2000 e terminei em 2001 e voltei. Então, Mas em 90, eu voltei em 94, aí continua, vai com as tuas perguntas. Eu ia te perguntar, porque mais ou menos tem a fundação da Reúna em 93 e começam vários movimentos. Como é o seu encontro? Quando que você chegou na Reúna? E o que você já acompanhou de mudanças, de impactos a partir da rede? Então, a Reúna foi fundada em 93. Eu estava na Carolina do Norte e eu recebi o documento da Reúna, né? Eu recebi uma colega de trabalho que tinha participado daquele encontro em Campinas, que o Hugo Sabatino organizou. Esther Vilela esteve presente, Fadinha, teve Paula Viana, Shelly Carvalho, foram 33 pessoas que se encontraram lá, que deu aquela comunhão maravilhosa. E aí, quando eu voltei em julho,
a minha colega de trabalho que tinha enviado a carta de fundação contou que ia ter um evento em novembro no Rio de Janeiro, que era a Fadinha que organizava, e para a gente encontrar. Então eu fui e apresentei inclusive um trabalho lá, minha primeira publicação depois, que era sobre as taxas de cesárea no estado de São Paulo. Como é que era naquela época? Quanto O é que que a tá? taxa... É, Então, o estado de São Paulo, naquela época, estava com 48%. já era preocupante. E você tinha uma região, que era São José do Rio Preto, com 85%, e mais duas, uma delas Catanduva e a outra Araraquara. Na época, o estado de São Paulo estava dividido em escritórios regionais de saúde, eram 61 escritórios regionais de saúde. E o escritório regional de saúde de São José do Rio Preto era o que tinha mais alto, 85,5%, mas Araraquara e Catanduva também eram extrapolantes. E o curioso é que a região metropolitana tinha um pouco menos. Então a gente fez um trabalho e foi muito curioso, porque a gente tinha dados de todos os hospitais, Essas né? regiões, A né? gente tinha 88% dos hospitais, os dados de 88, 89, e depois a gente pegou dados de 92 e 93. E aí, menina, a gente percebia que estava subindo e havia hospitais com taxas de 100% de cesáreas. Sim. Então era impressionante. E outra coisa que a gente identificou, os hospitais universitários. Eles também tinham taxas altas de cesárea. E assim, é uma preocupação nossa, desde aquela época, o que esses hospitais estão ensinando, né? Eles estão ensinando cesárea, não é à toa que sai um monte de cesaristas, né? Sim. Então, a gente viu isso já naquela publicação que a gente fez em 96. Que coisa. Então E aí a rede começou a mobilizar, né? A rede de Peraí, deixa eu humanização contar do parto só e mais uma nascimento. coisinha. Conta. Nessa publicação, a gente teve uma abordagem meio inovadora. A gente fez um estudo ecológico, que a gente chama, né, trabalhando com agregados, os agregados eram escritórios regionais de saúde, e a gente trabalhou com modelagem matemática, mostrando que existia uma correlação muito forte entre as taxas de cesáreas das regiões e o potencial de consumo, que é um indicador da área de marketing, por habitantes, e o número de agências bancárias por habitantes. A gente foi na Febraban pegar os dados de número de agências bancárias. Então, a gente concluía aquele artigo dizendo que cesárea está virando um bem de consumo. Ela está ultrapassando a característica de procedimento médico, né? E está adotando a característica de potencial de consumo. Onde tem mais dinheiro, tem mais banco. Onde tem mais dinheiro, tem mais consumo. E assim, essas duas variáveis, número de bancos por habitantes e potencial de consumo por habitantes, explicavam 48% da variação das taxas de cesárea. O resto deve ser, talvez, as doenças, essas coisas. Mas então, voltando para a Reúna. Nossa, isso é muito incrível. Vocês demonstraram isso em 96, mais ou menos. Isso. Saiu publicado em 96. A gente fez esse trabalho em 95. Mas, em 95, a gente achava que alguma coisa tinha que ser feita. Então, a gente montou no Instituto de Saúde o grupo de estudos sobre nascimento e parto. E a gente não sabia muito bem como é que a gente ia fazer. A gente sempre teve aquela noção, precisa mudar, mas para que lado e de que jeito. Agora, a gente tinha a sorte que lá tinha um grupo muito forte da IPFA,
A IPFAN é a Rede Internacional em Defesa da Amamentação. Aí nós fomos perguntar para eles, o que vocês fazem? Como é que vocês fazem? Então eles contaram que eles tinham um boletim em que eles pegavam artigos científicos e eles traduziam e faziam um resumo e aí divulgavam, que eles faziam eventos, que eles tinham a semana da amamentação e aí eles faziam happening. Por exemplo, enquanto eu estava no Instituto de Saúde, na semana de amamentação, o pessoal fez um velório, saíram de lá e foram até a sede da Nestlé, que era na Consolação, tudo com um monte de carpideira, levaram um caixãozinho de criança e chorando, fizeram, sabe, um happening na frente da porta da Nestlé. Enfim, era um pessoal ativista com um gás muito grande. Então a gente resolveu aprender com esse pessoal, e é onde a amamentação chegou antes do parto, né? Ah, chegou antes. A amamentação chegou antes, a IPFAN. No ativismo, né? Desde 83 no Brasil. Uhum. Então, Rede IPFAN é potente. Sim. Eu tenho profundo respeito por essas ativistas, sabe? E a gente aprendeu com elas. Então, a gente começou um boletim em que nosso era semestral, a gente constituiu o grupo de estudos sobre nascimento e parto, né, o GEMP, e esse GEMP que fazia o boletim. O primeiro foi suporte emocional, eu não me lembro qual foi o segundo, mas teve a questão da cesárea a pedido, e cada vez a gente pedia para outra pessoa fazer o editorial. Então essa foi uma linha de atuação, a outra linha de atuação foi fazer um evento, e aí a gente resolveu fazer o primeiro seminário sobre nascimento e parto no estado de São Paulo, 2 pontos, o resgate da qualidade na assistência ao nascimento e parto. E aí foi um evento, a gente completou exatamente agora 24 anos, que ele foi de 12 a 14 de junho. Olha! E foi um evento fantástico, né? A gente, não sei se ouviu falar de Ângela Guerque da Silva, parteira da Monte Azul. Sim, sim. Não. O pessoal da Monte Azul estava lá e tem várias histórias, né? A gente trouxe o Gerard Breard do INSERM, que fez 2 palestras. Uma delas, ele falou sobre a questão da assistência perinatal, e na outra ele falou sobre cesárea, e a gente trouxe a Eudine Osterberg, que era uma holandesa que tinha vivido no Brasil, que tinha trabalhado no Unicef no Brasil, que contou como é que era a assistência ao parto na Holanda. E aquilo foi fantástico. E era para profissionais, enfermeiros, médicos? Era aberto para quem quisesse, mas a gente organizou um evento, por exemplo, e a gente trouxe, naquela época, veja, no início da Reúna, a Secretaria Executiva, em 93, ficou em Séries, Goiás, com Esther, Lívia, aquele pessoal. Em 95, ela foi para o Rio de Janeiro, o pessoal decidiu que não dava, eu não fui naquela reunião da Fadinha, mas o pessoal decidiu que já não estava dando para continuar em Séries, e trouxe para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro você tinha a Secretaria Municipal de Saúde, que eu queria prestar homenagem, foi a primeira do Rio de Janeiro, foi a primeira que teve uma política pública de humanização do parto e nascimento, implantou a maternidade Leila Diniz, lá em Jacarepaguá, teve a primeira resolução de acompanhante, a de 98, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, era um pessoal porreta que estava lá e conseguia que tivesse Então, eles vieram para o evento. No Rio tinha ainda a Fadinha, tinha a Casa de Parto 9 Luas, Lua Nova, e mais eram 4 que dariam para... Amigas do Parto? As Amigas do Parto é de 2001. Nós estamos ainda em 1995. 95.
Tá? Então a gente fica assim, né? Tem que respeitar a cronologia, senão atropela um pouquinho. Isso Então, mesmo. então em São Paulo foi onde a gente conheceu a Ângela. A Ângela e a Eda Ascherman. Leda Ascherman era a presidente da Monte Azul, a Ângela era parteira, vieram perguntar se elas poderiam passar um abaixo-assinado, porque assim, a Ângela tinha feito o que era lá o curso de entrada direta, equivalente talvez a um curso técnico, não sei, de parteira ou de obstetriz, e na faculdade, ela tinha tentado revalidar o diploma dela na USP e não podia porque não era bem equivalente. Então, pediram para a gente passar um abaixo-assinado para que ela pudesse validar o diploma dela e poder continuar trabalhando, que ela já vinha trabalhando desde sempre, né, na Monte Azul, inclusive privadamente. Eu conheci gente que chamou a Ângela para atender nos partos domiciliares. E aí, eu virei para a Ângela e disse assim, vamos fazer o seguinte, deixa eu assinar primeiro, que o pessoal vendo que eu assinei não vai ter medo de assinar, e aí vai ter bastante assinatura. E foi aí que eu ganhei a amizade da Ângela para sempre. Né? Ficamos amigas e foi muito importante para mim, porque, como eu disse, a gente sabia que tinha que mudar, mas a gente não sabia para onde. E ela, sendo uma parteira que aprendeu parteria na Alemanha, ela ficava indignada com a qualidade da assistência aqui. Então, ela me orientava, olha, essa coisa de que o pessoal está fazendo não é para fazer, a episiotomia, blá, blá, blá. Então, várias coisas, eu aprendi muito com a Ângela, eu trocava muito ideias com ela, e foi muito importante para mim essa amizade, né? Bom, Uma inspiração mesmo, né? Eu tenho uma pergunta que você falou sobre a maternidade Leila Diniz, que abraça e a Secretaria de Saúde que abraçou a política pública em prol da saúde da mulher e do parto. E minha pergunta é nesse sentido: como é a união entre ciência, movimento social e política pública? Como é que faz essa ponte? então, uma das coisas para mim que era clara, nós éramos muito pouquinhos e éramos os alternativos. Uhum. Então eu me lembro conversando com a coordenadora então de saúde da mulher do estado de São Paulo, que ela um dia disse assim para mim, gente, a gente deveria negociar com esse pessoal da Febrasgo, né, dos obstetras, porque se pelo menos eles reduzissem isso de episiotomia que eles fazem. E aí, na época, eu já tinha recebido as recomendações da OMS de 1996, né? E eu cheguei para ela e disse, olha, eu acho que não dá para mendigar que parem só de fazer episiotomia. Tem que ser o pacote inteiro. E aí eu entreguei para ela uma xerox das recomendações da OMS e tentamos, né? Fomos tentando trabalhar junto para conseguir pautar a política pública. Acho que esses seminários, assim, a Reúna tem um papel muito importante na difusão de informação, que eu acho que segue até hoje. Né? Então, os seminários foi uma das coisas, dos iniciativas que a gente teve, os boletins cada vez com uma outra abordagem, né, de evidências científicas. Eu me lembro que um deles foi sobre a questão da equipe multiprofissional, para dizer que parto não é só coisa de médico, né? O último foi sobre a amamentação. Eu acho que a Simone Diniz, que fez o editorial sobre episiotomia, se eu não me engano. Eu tenho os boletins aqui, mas faz muito tempo que eu não olho eles, né? É uma história de mais de 20 anos. E foi assim. Então, acho que assim, acho que o movimento foi quem se encarregou de pautar a questão das evidências científicas. Mas, em 1997, teve um congresso da Abrasco
Associação Brasileira de Saúde Coletiva em Águas de Lindóia, que a gente foi meio da organização, da comissão científica, etc. e tal. E eu chego lá e, de repente, tem umas 20, 25, 30 pessoas da Reúna. Aí resolvemos fazer uma plenária. E foi muito emocionante o reencontro, fora dos encontros da fadinha, né? Foi algo assim muito que alegrou a alma. E aí alguém na reunião virou e disse assim, eu sei que nesses eventos a gente faz uma moção, a gente escreve uma petição. Se tiver suficientes assinaturas, ela vai para a plenária final, e se ela é aprovada na plenária final, ela é encaminhada ao Ministério da Saúde. E a gente decidiu e fizemos uma petição. Na manhã seguinte, era o último dia, a plenária final ia começar, sei lá, não lembro, lá pelas 10 horas, né, 11 horas. Aí a gente fez essa petição e conseguimos 315 assinaturas. E encaminhamos ao Ministério da Saúde. No ano seguinte, tinha o Congresso de Epidemiologia no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá também, no Rio Centro. E aí a gente já levou pronta. A gente só fez cópia e no ano seguinte a reivindicação era que existisse formação de recursos humanos para a humanização, porque a gente sabia que se não tivesse formação, não teria. Eu acho que, não sei se você sabe, eu trabalhei no Ministério da Saúde de 2004 a 2009. E uma vez eu estava lá com a Regina Viola, que era meio patrimoniada, era alguém que estava, quando eu cheguei já tinha 17 anos de área técnica de saúde da mulher. E aí um dia eu virei para ela e disse assim, quando chega essas abaixo-assinadas, essas coisas assim, da Brasco, vocês não dão nem pelota, né? Vocês não... O Ministério da Saúde não valoriza. Ela falou, não. O Ministério da Saúde valoriza sim. E efetivamente, parece, e isso deixa a gente orgulhoso, que o PHPN, o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, que foi lançado em 1º de junho de 2000, era uma resposta às reivindicações que a gente tinha encaminhado, assim como a capacitação de enfermeiras obstétricas. Então, os cursos de obstetrícia, de enfermagem, especialização em enfermagem obstétrica, começaram em 1999, meio que foram uma resposta. E agora eu entendo por que a coordenadora de saúde da mulher do Ministério da Saúde fez questão de me levar para o lançamento em 1º de junho, para eu ver o Serra assinar as portarias 569, 570, 571 e 572 de 2000. Ele era ministro da Saúde na época, né? Ele que assinou, foi assim. Então, acho que a gente era pouquinho, mas a gente meio que teve sorte e teve estratégia para chegar na política pública. Esse período no Ministério da... Desculpa, te interrompi aí? Tá. Não, é que assim, além de tudo, a coordenadora de saúde da mulher encomendou da Unicamp, do José Guilherme Secati e equipe, um manual que chamou Parto, Aborto, Puerpério, Assistência Humanizada à Mulher, e que era todo com base em evidências científicas, e que tem muitas coisas que são válidas até hoje. Então, nesse dia 1º foi lançada as portarias e uma caixa que continha normas técnicas de atenção ao parto normal, a gestação normal, a gestação de alto risco, urgências e emergências obstétricas, uma cartilha da gestante, que era e as recomendações da OMS de 96 traduzidas para o português, e tinha ainda aquele disco gestacional, sim, né? Você calcular, tinha a fita métrica e tinha um estetoscópio de pinar. Era uma caixa bem que recheada. linda caixa, sim.
Esse período no Ministério da Saúde, então, abrangeu a criação e implantação do Rede Cegonha. Como é que foi Não, participar? não, 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 você Não? já está em 2011. 2004? Nós não Ah, chegamos nem em 2000. eu me perdi, porque quando você falou do seu período junto ao Ministério da Saúde, é até Foi só para 2009, dizer. né? Não, eu fiquei de 2004 a 2009, mas foi só para dizer que nós, como movimento social, influenciamos sim a política pública, que era a sua Uhum. pergunta. Sim, Começou lá, exatamente. O Rede né? Cegonha começa quando? Você estava lá? 2011. Não, eu já tinha saído, mas essa é uma longa história. Vamos Uhum. chegar em 2000? Então, Vamos, me conta. 96 teve o primeiro seminário sobre nascimento e parto. Em 1998, 99, o Ministério da Saúde, sob Serra, e com a coordenação de saúde da mulher fortalecida, fez várias iniciativas. Então, assim, essa gestão, e eu preciso reconhecer que Tânia Lago tem um compromisso muito grande com a saúde das mulheres, né? Então, ela trabalhou a questão da violência, a questão do parto, a questão do câncer. Foi ela quem pautou, né, o PHPN, e ela lançou também o Prêmio Galba de Araújo. E o Prêmio de Galba de Araújo era um prêmio para reconhecer maternidades que tinham assistência humanizada. Quando isso Uhum. chegou no estado de São Paulo, diz que o secretário olhou aquilo e disse assim, isso é coisa da Daphne. Sentiu seu dedinho lá. Uhum. Quem coordenou, não, coisa para a Daphne. Quem Uhum. coordenou a avaliação do estado de São Paulo fomos nós, no Instituto de Saúde. E aí tinha mais de 50 hospitais que se candidataram, porque tinha um prêmio dinheiro, tinha placa, tinha estatueta, tinha uma série de coisas. E aí, o que você olhava nas inscrições é que as pessoas não tinham noção nenhuma do que era humanização. A Uhum. gente rolou um formulário para avaliar hospitais, a gente descartou de cara aqueles que não valia a pena, e aí uns 5 que talvez fossem humanizados, a gente foi visitar para, né, ver quem que levaria o prêmio pelo estado de São Paulo. E quem venceu foi o Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, que depois acabou até tendo uma casa de parto, né? Que efetivamente, assim, era um encanto. Então, quando a gente viu que as pessoas tinham se inscrito e não sabiam o que era, a gente resolveu fazer o segundo seminário sobre nascimento e parto no estado de São Paulo, que foi em 99, foi 27 e 28 de maio, e a ideia, o título dele era A Vitrine da Humanização em São Paulo. E a ideia era, vamos mostrar para essas pessoas o que é humanização. Quem sabe elas se interessam para fazer. Uhum. E esse a gente não trouxe ninguém de fora, né? Mas foi muito bacana também. Já nesse tempo, eu estava lembrando de mais alguma coisa, mas nesse tempo, isso, em 1998, eu tenho uma memória, filha da mãe para datas, né? Dia 5 de março de 98. Eu recebo uma ligação do Davi Capistrano da Costa Filho. E ele disse o seguinte, olha, eu estou querendo montar uma casa de parto lá na minha região do Quales e me disseram que eu tinha que falar com você. É que assim, né? Depois que você veste uma camiseta, uma camisa, você fica famosa. A pessoa diz, não, é com ela. E aí a gente Uhum. começou a discutir, a gente começou a organizar, a gente trouxe uma enfermeira parteira, porque lá em inglês chama nurse midwife, né? Sim. Enfermeira parteira da Inglaterra, que falava português, para contar para a gente como é que era, como é que funcionava na Inglaterra.
E, no fim, acabou saindo a casa de parto de Sapopemba. Ele tinha conhecido a casa de parto que a Ângela tinha feito na Monte Azul, e ele tinha ficado encantado. E o Davi era um cara que o povo chamava de fazejador. É para fazer, vamos sair fazendo, né? Então, em setembro, essa casa de parto foi inaugurada, estava presente o ministro Serra, que era amigo pessoal do Davi, e o Adib Jatene, que era um ex-ministro, mas era o coordenador do Qualis. Então, tinha dois ministros da saúde, teoricamente, né? Eu tenho até uma foto dos dois, assim, que eu fotografei esse lançamento. Eu estava encantada com essa possibilidade da casa de parto. E como o Davi era amigo do Serra, ele foi chamado pelo Serra e ele bolou ele ajudou a incentivar, foram outras pessoas que elaboraram, uma portaria criando o Centro de Parto Normal no SUS. A portaria de 5 de agosto de 1999, portaria 985, e depois disso ele conseguiu que o Serra abrisse uma linha de financiamento para implantar casas de parto no país. Então, com isso, abriu-se essa possibilidade. A Islene Carvalho, que hoje em dia está lá na Organização Mundial de Saúde, mas era do Grupo Curumim, foi contratada para avaliar, diz que teve 130, 150 inscrições, mas era a mesma coisa do Galba de Araújo, o povo não tinha noção, sabia que tinha dinheiro público, aí todo mundo se inscrevia para, né? E no fim acabaram saindo 16 projetos para cerca de 34, 36 casas de parto. Quando eu fui do Ministério mais tarde, em parceria com a Janine Schirmer, que hoje em dia é vice-reitora da Unifesp aí de São Paulo, mas ela estava no Ministério da Saúde e ela tinha começado a fazer, e a gente continuou fazendo junto, uma avaliação dos centros de parto normal. E, na verdade, assim, muito poucos foram efetivamente implantados, dos 36. Por exemplo, o Pernambuco. Pernambuco disse que queria implantar 14. Acho que se implantou 1 ou 2 foi muito. Na Bahia foram implantados vários, mas assim, eu cheguei a visitar e o modelito implantado lá era assim, pré-parto, sala de parto, com aquela mesa apertadinha, aquela luz enorme em cima, e pós-parto. Então era um mini maternidade, quer dizer, as pessoas fizeram aquilo que elas achavam que elas tinham que fazer, elas não tinham conhecimento da filosofia, não tinham conhecimento da arquitetura, não tinham conhecimento de que precisava ter enfermeira obstétrica, não tinham conhecimento do que a enfermeira obstétrica precisava aderir ao modelo humanizado. Tem muita enfermeira obstétrica naquela época também, que reproduzia o modelo tecnocrático, né? Sim. Então, assim, a Casa de Parto do Rio de Janeiro é um exemplo de sucesso, a do Sofia Feldman, a do Hospital do Itaim Paulista e talvez mais algumas, né? Pindoretama, por exemplo, que eu visitei no Ceará, perto de Fortaleza, é um centro de parto normal, mas também a enfermeira obstétrica de lá tinha ido fazer curso no Japão, porque a JICA fez isso. Ela ofertou cursos, oportunidades para enfermeiras obstétricas estagiarem e verem como que o parto era atendido no Japão. Então, veja, o Hanami de Florianópolis se inspirou nessa experiência do Japão. E várias outras enfermeiras. Então, a gente tem uma dívida de gratidão com a JICA muito grande, que agora eu vou contar o resto, né? A JICA entrou em contato com a gente para a gente fazer a conferência internacional e a gente topou. Eles tinham um programa, o Projeto Luz, lá em Fortaleza, que era uma parceria com a Secretaria de Estado do Ceará, e eles estavam buscando influenciar o modelo de assistência.
eles já tinham me levado em 1997 para lá, para participar de um evento sobre a estrutura física de maternidades à luz da humanização. Quem também foi convidado para esse evento foi a Regina Barcelos. Regina Barcelos era da Anvisa, da parte de arquitetura e engenharia, ela é arquiteta. Foi ela a responsável pela elaboração da RDC 36 de 2008. Então, olha como os caminhos se entrelaçam, né? Então, ela estava lá e a gente trouxe alguns modelos diferentes de assistência ao parto, que a gente teve algumas falas nesse evento de Fortaleza, né? Eu falei sobre a questão da estrutura física, mas falei também sobre as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E aí a gente escreveu um documento que acabou, sei lá, dando norte para a JICA, né? Isso em 97. E então a gente ficou mais próximo da JICA a partir daí. O Daisuke era muito amigo da Angela Guerck também, ele tinha estagiado na Monte Azul, mas aí ele estava lá no Ceará. E aí a gente começou a trabalhar junto para organizar a conferência internacional. E foi, não preciso dizer, que várias pessoas disseram, né? A conferência internacional foi um marco. Eu já estava nos Estados Unidos quando ela aconteceu. Foi uma oportunidade do movimento brasileiro se abrir para o movimento internacional. O movimento internacional conheceu o movimento brasileiro e se enamorou. Haja visto que Michel Odan veio para cá depois, Robbie Davis Floyd virou habitué, Ina May Gaskin veio para cá, Leslie Page também está toda hora. Essas figuras estavam lá com a gente, né? O Marsden Wagner, que também era da Organização Mundial de Saúde, apareceu. Então foi fantástico. E dava para sentir, né? A impressão que a gente tinha que era a virada do milênio e que a gente estava fazendo a virada do milênio para a humanização. E efetivamente a gente virou o milênio, né? O milênio, depois disso, mudou muita coisa. Então, acho que assim, foi muito fantástico. Esse evento, veja, a gente estava preparando para 1.000 pessoas. No dia anterior, eu cheguei na segunda-feira, o evento teve atividade na quarta noite, quinta, sexta e sábado, né? Quarta teve as oficinas pré-cursos, essas coisas, né? E a gente chegou na segunda-feira, disseram que tinha 520 e pouquinhos inscritos. Aí na terça-feira tinha à noite um balé lá no teatro com as meninas. Era uma iniciativa, eu já não lembro o nome dela, mas depois eu descubro, ou eu lembro. Era uma bailarina que foi morar no Ceará, em Fortaleza, e pegou as meninas que trabalhavam no lixão e começou a dar aula de dança. E elas fizeram uma criação coletiva, sobre trabalhar no lixão. Foi assim um negócio fantástico. Uhum. E aí quando a gente saiu dali, foi ali, não sei. Eu sei que na terça-feira tinha 800 qualquer coisa, quando a gente saiu dali à noite já tinha 1.200. Já a superou. sala era de 1.000 para 1.000 pessoas, o salão lá do centro de convenções. E de manhã cedo tinha 1.800 e tantas. Então, assim, tinha gente pelas escadarias, era assim, o povo acorreu, e era gente internacional de tudo quanto é canto, sabe, assim,